Boa tarde, pessoal. Aqui, Luíse. Eu sou conselheira, né? Estou na presidência do CMAS, para quem não teve na plenária, não, né? Na nomeação, né, dos conselheiros. Eu estou conversando aqui com a Lia, que é a nossa, tá como nossa secretária executiva hoje, né? Que a Marina tá de férias, e ela tá me falando aqui pelo WhatsApp que ela tá com problema no áudio dela. Então eu já vou, para a gente não ficar aqui aguardando, né, que só faltaria ela para entrar, eu vou iniciar, então, a nossa plenária de hoje, né, uma plenária ordinária. É a minha primeira plenária, então eu peço um pouquinho de paciência e compreensão e se alguém quiser fazer algum tipo de apontamento, né, só falar. Se eu estiver conduzindo de alguma forma que não seja correta, né, então, boa tarde a todos, que seja assim uma gestão de bastante equilíbrio, né, e consenso entre todos nós. Eu vou, então, deixa eu só ver aqui o que a Lia me passou. Então, nós temos quórum, né, para dar início à plenária. Eu vou iniciar a, a leitura da pauta, né, de hoje, para que a gente possa dar andamento, então. Eu só não tenho aqui porque seria com ali as faltas e justificativas, né? É, nós temos aqui a questão, a pauta do dia, o Censo SUAS 2023, tem o ofício do CITRAMPA, que é uma troca de titularidade, que é a solicitação de substituição de representante suplente, que é a Reginalda Souza Pinto, pelo nome de Divanir Cândido Veloso Fagundes, e a Divanir também se coloca à disposição para compor a Comissão de Financiamento e Orçamento. Tem o ofício da Associação Laura dos Santos, que é uma troca de titularidade. Entrou na pauta também a Associação João Paulo II, né, mandou um ofício que também deixará de participar como representante do Conselho Municipal de Assistência. Temos a solicitação da Laura dos Santos, na verdade, a substituição da representante titular Cláudia Regina de Amorim Santos, pelo nome de Reginalda Souza Pinto. Aí nós vamos falar, né, a Comissão de Financiamento e Orçamento, o parecer dos balancetes financeiros e relatórios de empenhos referentes aos meses de junho e julho de 2023. A Comissão de Normas tem o parecer sobre a alteração da Lei de Benefícios Eventuais, a alteração na Lei dos Benefícios Eventuais, que é a Lei 4.615 de 2018, que define e regula os benefícios eventuais no âmbito da política de assistência municipal, a alteração no parágrafo 2º do artigo 4º, como era. O parágrafo 2º diz que a equipe de referência psicossocial dos serviços socioassistenciais poderá avaliar e conceder benefícios eventuais às famílias acompanhadas por situações de vulnerabilidade temporária, de acordo com as normas legais de cada profissão, tendo autonomia para a concessão dos benefícios, e na falta de um dos profissionais da equipe, por motivo de férias, licença ou congênero, o profissional responsável pelo atendimento deverá encaminhar a família para avaliação junto ao setor de gestão de benefícios eventuais. E a proposta para ser alterada a lei ficaria daí o parágrafo 2º como: a equipe de referência psicossocial dos serviços socioassistenciais poderá avaliar e conceder benefícios eventuais às famílias acompanhadas por situações de vulnerabilidade temporária, de acordo com as normativas legais de cada profissão, tendo autonomia para a concessão dos benefícios e, na falta de um dos profissionais da equipe, por motivo de férias, licença ou congênere, o outro profissional técnico da equipe responsável pelo atendimento poderá realizar a avaliação e concessão do benefício. E aí também tem um parecer sobre a nota técnica, título benefícios eventuais da política de assistência social e acesso a insumos inerente à política de saúde, tendo em vista a solicitação da gestão, devido aos balancetes dos meses de abril e maio, onde foi aprovado com ressalva, devido à aquisição de fraldas para crianças acolhidas institucionalmente. Foi solicitado a essa comissão que estudasse as normativas e desse estudo fosse realizado uma resolução. Então, essa é a pauta de hoje.
Se tem alguém que não concorda, eu peço que manifeste ali, coloque um não no chat para a gente dar prosseguimento ou não, né, na pauta de hoje. Ou se alguém quer incluir algum assunto que eu não falei, aí a gente também já discute sobre isso. Boa tarde, Luiz. E aqui é a Miriam. É só para informar que eu terei que sair às 3h15, mais ou menos, por conta de um grupo que a gente tem agendado aqui procurar às 3h30. Aí, se tiver alguma coisa para votação que precise do quórum, aí não sei se Tá, tem como fazer essas alterações aí na pauta. tá, não, então a gente pode começar pelas votações, depois os assuntos onde precisa de votação para ter o quórum, então. Mas todos aprovam a pauta. Se alguém não concordar, aí se manifesta ali no chat. Bom, como ninguém se manifestou, então eu vou dar continuidade. Então, por conta da fala da Miriam, se todos concordarem, eu vou passar para a questão do. Primeiramente, ó, eu acho que é uma das mais importantes aqui da nossa pauta de hoje, que é sobre a alteração da lei de benefícios eventuais, né? Porque essa alteração depende da aprovação do conselho e se aprovado ou não, ela implica, né, em algumas consequências. Então, eu vou chamar para falar a representante da comissão de normas para estar falando sobre a questão do que foi feito um parecer, né, sobre a questão da alteração da lei. Quem é que é a Eu estou aqui com a Thaís na minha sala, ela está participando, ela é conselheira e titular da gestão também, e ela faz parte da comissão de normas, só que ela está com um problema no equipamento dela e não está conseguindo ouvir nem falar. Tem mais alguém da comissão de normas presente? Tem Acho que é a Regi. a Priscila, tem a Reginalda, A tem Thaís, ela está aqui do meu lado, porém ela não conseguiu? Vocês me escutam? Não, não, ela não conseguiu. Deixa eu ver. Sim, é que eu tô ouvindo Agora ela. deu, agora Sim, deu. né? Então, boa tarde. Eu sou a Thaís, também sou nova no CMS, né? E automaticamente na comissão de normas, participando pela primeira vez. Então, em relação a começar pela questão essa resolução em relação às fraldas, né? Não, da lei de benefícios. A lei de benefícios antes. Então, como mencionado, a questão ali a comissão se reuniu e, como mencionado, né, fizemos pesquisas, enfim, em relação a algo que pudesse impedir, né, e não foi encontrado nenhum impedimento, inclusive no próprio Conselho de Psicologia, que impedisse, né, o profissional da psicologia em fornecer o benefício eventual quando da saída do profissional de serviço social. Considerando, né, que estamos dentro da política de assistência social, todas as intervenções são realizadas em conjunto, os atendimentos são intervenções psicossociais, então, de fato, não existe nenhum impedimento para que esse benefício seja fornecido quando a assistente social não esteja presente naquele momento, né, do fornecimento do benefício. Então, a comissão se reuniu e, de fato, não tem, e como mencionado ali pela Luíse, leu ali, né, a alteração, fica, de fato, sem nenhum tipo de impedimento para que ou a psicóloga, ou pedagoga, ou qualquer membro técnico da equipe técnica possa estar fazendo esse fornecimento desse benefício eventual. Acho que é basicamente isso. Alguém tem alguma consideração a fazer a respeito, né, da alteração ali do parágrafo 2º da Lei de Benefícios? Que eu tenho uma consideração, mas eu quero ver se tem mais algum conselheiro que gostaria de se manifestar.
Eu abro a palavra. Ô, Luiz, só um questionamento. Porque tem o parecer ali do Conselho de Psicologia, né, sobre a concessão por parte dos psicólogos, né? Daí, quando a Thaís fala que os pedagogos também que compõem a equipe podem fazer essa concessão, em que foi baseado essa análise em relação ao outro profissional que é o pedagogo? Tá, essa eu posso responder. Então, o que que acontece? Pela NOB SUAS, né, a NOB RH, os profissionais que compõem a equipe multidisciplinar são, né, no caso de proteção básica, assistente social e psicólogo, e na proteção especial, no caso no CREAS, tem um pedagogo, tem um psicólogo e tem um assistente social que compõe a equipe, né? E o que que Ô, Luiz, acontece? Oi. Luiz, só um pouquinho aqui. Como a Thaís está com o microfone aberto, tá dando voz dupla aqui para mim, eu não estou Ah, é que ela conseguindo tá aqui escutar. comigo na sala, peraí. Eu estou com dificuldade, vou tentar. Desligou? Acho que desligou. Desligou. Isso. Obrigada. Não sei se conseguiram entender, mas vou só repetir ali a parte. A gente tem ali a Nob Suas RH, né, que fala sobre as equipes multidisciplinares que compõem a política de assistência, né? Na proteção básica nós temos ali assistente social, psicólogo. Na proteção especial ali da média complexidade, no CREAS, né, nós temos pedagogo, psicólogo e assistente social, que compõem as equipes técnicas, são equipes multidisciplinares que a gente fala, né? E a gente recebeu ali, então, as resoluções do Estado para poder fazer a modificação na nossa lei de benefícios. Até, inclusive, isso implica que se a gente não fizer a adequação da lei municipal, a gente fica até atrelado a não receber o repasse, né, desses recursos para benefício eventual. Então, nós fizemos a modificação da lei e até mandamos, né, para aprovação do Conselho alguns meses atrás, né, era outra gestão, e só que aí, quando a gente encaminhou pro Estado, né, a nossa alteração, eles pediram que a gente modificasse essa parte. Até porque na cartilha, né, nas orientações técnicas que a gente tem aqui sobre benefícios eventuais, a cartilha do Ministério da Cidadania fala sobre a questão da equipe multidisciplinar. Por exemplo, um psicólogo não poderia entregar uma cesta básica, ou um pedagogo na educação, nessas secretarias, mas na política de assistência, por compor uma equipe multidisciplinar de atendimento daquela família acompanhada, na falta, digamos que o assistente social estivesse de férias, aquele psicólogo, aquele pedagogo poderia estar concedendo benefício mediante avaliação, porque no SUAS funciona um pouco diferente, né? Eu acho que é isso, Francine, eu não sei se eu consegui te esclarecer. Não, eu entendi. E, na verdade, quando a gente discutiu isso na comissão, acho que a Miriam vai se lembrar, ela estava na reunião, inclusive, assim, foi uma discussão, assim, complexa, e já é antiga na assistência. Quem é técnico da assistência vai lembrar que é uma discussão antiga, né? E eu penso que ainda é um tema delicado, e eu entendo a necessidade do município fazer essa alteração justamente por conta das verbas, mas eu penso que a gente ainda, principalmente dentro dos equipamentos, a gente tem muito que amadurecer em relação, porque se a gente for identificar a NOB RH SUAS, ela amplia muito a quantidade de profissionais que podem compor. O município hoje atua com esses 3 profissionais, mas quem conhece a NOB RH sabe que podem ter outros profissionais compondo a equipe técnica. Então, eu penso, e aí é uma discussão que carece de mais desenvolvimento, até mesmo na federação, nos estados e até mesmo nas universidades, do quanto esses profissionais estão preparados para lidar com essa realidade social da concessão de benefício eventual na prática, né? Mas, enfim, isso é só uma discussão que a gente ainda vai ter muito tempo para amadurecer. Mas esse está muito bem respondido, meu questionamento, Luiz. Mas alguém teria algum questionamento antes de a gente colocar a pauta em votação sobre a alteração da lei de benefícios eventuais? Se restou alguma dúvida? Não? Então eu vou seguir. Só deixa eu pegar aqui. Perdi minha folha. Tá aqui. Então, eu vou fazer o seguinte: pode ser no chat a votação. Quem aprova, então, a modificação do parágrafo 2º da Lei de Benefícios Eventuais, a Lei 4.615 de 2018, eu peço que vote sim.
E quem não aprova a modificação da lei, coloque não. Lia, tu tá ouvindo já? Não. Acho que é. Ouviram? Lia? Ouviram? Não. Agora eu tô ouvindo. Sim, deu. Peraí, agora eu me atrapalhei. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. 10 sim. Eu voto por último ou como é que funciona essa parte a minha parte da Tu votação? pode, tu pode deixar por último a tua votação, porque o teu voto é de Minerva, mas Ah, entendi. já está Falta alguém, aprovado. falta alguém votar? Não. Não, não precisa, porque já Já é deu? quórum Ah, já, sim. tá. Então eu vou passar, então, né, foi aprovada então a modificação da lei de benefícios. E aproveitando, já que a gente está dentro da comissão de normas, a gente pode pular para a parte ali para a próxima pauta, né? Que é o parecer sobre a nota técnica dos benefícios eventuais da política de assistência social. Eu vou pedir, então, eu não sei se a Thaís queria falar sobre isso também. Isso, daí ela vai dar um apontamento sobre a questão daqueles empenhos, né? Eu vou ler aqui, ó, é parecer sobre a nota técnica do título dos benefícios eventuais da política de assistência social e o acesso a insumos inerentes à política de saúde, tendo em vista a solicitação da gestão devido aos balancetes dos meses de abril e maio, onde foi aprovado com ressalvas, devido à aquisição de fraldas para crianças acolhidas institucionalmente. Foi solicitado a essa comissão que estudasse as normativas e desse estudo fosse realizado uma resolução. Então, eu vou abrir a palavra aqui para a Thaís para ela dar o, o entendimento, né, da comissão de normas. Então, a comissão se reuniu para estar discutindo esse tema, né? E, enfim, depois de estudar a respeito dos benefícios eventuais, a questão da fralda, discutir as questões, os benefícios fornecidos pela saúde, temos um parecer em relação ali à nota técnica da FECAM, né, a 001/2022, sobre a concessão de fraldas geriátricas, a qual está ligada à questão de saúde, enfim, devido a ser um adulto, por motivos de doença ou outras disfunções, estar fazendo uso, naquele momento, ou um uso crônico de fralda, né? A questão da assistência social no benefício eventual, o uso de fralda descartável em situação do recém-nascido é considerado no auxílio natalidade, sendo benefício provisório e temporário, e a concessão de fraldas, no caso da assistência social, para as crianças acolhidas, né? A criança, aquela criança que está acolhida institucionalmente, sob a tutela do Estado, onde a assistência social é responsável por todas as demandas da criança, nesse sentido, né, tendo ali enfim, até conforme a própria Constituição Federal, o artigo 4º do ECA, prioridade absoluta à criança, princípio da integralidade, as necessidades destas crianças acolhidas. Então, a concessão de fraldas para as crianças acolhidas estaria dentro da política de assistência social, está fornecendo essa demanda, né? Então, ali a questão da fralda, então a comissão se coloca a favor dessa concessão de fralda para todas as crianças acolhidas, considerando que os abrigos são municipais, considerando que a assistência social é que assume todas as necessidades dessas crianças. Não é pauta aqui, mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para citar a questão da medicação também,
né? Assim como a fralda, a medicação, a assistência social, ela não vai estar fornecendo fralda ou medicação para as pessoas, né, o público em geral. Só que aquela criança que está acolhida, tanto a fralda e a medicação, ela acaba seguindo essa mesma lógica, né? A criança ela está acolhida sob tutela do Estado, ela precisa que todas as necessidades dela sejam supridas pela política de assistência social, que é responsável pelos abrigos municipais. Então, aproveito já para citar a questão da medicação, que segue a mesma lógica da questão da fralda para as crianças que estão acolhidas no município. Mais alguém gostaria de fazer algum apontamento sobre essa pauta? Seria, né, a aquisição de fraldas pelo Fundo de Assistência Social, e a Thaís colocou ali a questão da medicação também. Ninguém? Eu vou só fazer um breve comentário também a respeito desse tema, né? Como eu trabalho aqui na gestão, e, e eu vejo assim a necessidade de a gente falar sobre esse assunto, porque nós aqui em Palhoça, né, para quem não sabe, nós temos 3 abrigos institucionais de crianças e adolescentes, né, são 60 vagas, não, atualmente não estão todas a totalidade preenchida, mas está quase. E o que que acontece, né? Como a Thaís falou, nós temos que garantir, né? Eles estão sob a tutela do município, e nós temos que garantir o direito integral dessa criança e adolescente. E a gente tem muita dificuldade, né, em relação, por exemplo, aos remédios, porque o que é fornecido pela rede de saúde, né, pela Secretaria de Saúde, eles já são pegos, né, pelos os servidores do abrigo, né, vão até o posto, pegam o remédio que aquela criança precisa. Mas acontece em muitos casos onde chegam acolhidos novos ou tratamentos de saúde, às vezes até de final de semana, de não ter essa medicação. E a gente está passando aqui, né, a diretoria, no caso, né, da alta complexidade, está passando por um impasse, porque a gente não está conseguindo adquirir esses medicamentos através da Secretaria de Saúde, porque eles têm um procedimento de compra, tem os pregões, e a gente não consegue comprar um remédio através daquela secretaria. Na verdade, eles não estão conseguindo fornecer para a Secretaria de Assistência, devido ao procedimento de compra deles, né? E a gente, quando precisa do remédio, digamos que para ontem, né? Naquele mesmo dia, no final de semana. Então, a gente precisa garantir o direito, né, de forma integral dessa criança e desse adolescente. E as fraldas, da mesma forma, as fraldas de infantis, elas não são fornecidas pela Secretaria de Saúde, né? As geriátricas, sim, e salvo engano, acho que são 4 pacotes de fralda para famílias acompanhadas pela Secretaria de Saúde. Então, se o Fundo de Assistência não puder estar adquirindo remédios e as fraldas para as crianças e adolescentes abrigados, a gente não vai conseguir garantir, né, a integralidade do direito dessas crianças e adolescentes. Então, eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma consideração antes de eu colocar em votação isso, para que a gente possa tentar, né, melhorar o andamento, desburocratizar algumas situações, para não prejudicar, no fim das contas, os usuários da política, né? Ninguém? Bom, então eu vou colocar em votação da seguinte forma: quem concorda que a aquisição de fraldas e medicamentos somente para os acolhidos nos abrigos institucionais de crianças e adolescentes possa ser adquirido pelo Fundo de Assistência, vota em sim, e quem não concorda, aí vota não. Ali no chat, pode ser? Aí pode iniciar a votação, então. Uhum.
11 sim, 12 agora. Deu. Deu certo, Lia? Posso continuar? Sim, Tá. 12 votos. 12 votos Então, sim. ok, então. Agora eu passo, então, para a pauta da Comissão de Financiamento e Orçamento, que é para aprovação, né, o parecer dos balancetes financeiros e relatórios de empenhos referentes aos meses de junho e julho de 2023. Eu acho que era a Francine, né, eu também faço parte da comissão, queria falar sobre a questão dos balancetes? Ou Eu já era a não me Má? lembro, eu já não me lembro mais se é nessa comissão ou na de políticas públicas. Eu acho que é nessa, Francine. Daí a Mabel ficou como Relatora, secretária, a né? coordenadora. Isso. Tá. Eu acho que a gente abriu ali todos os empenhos e o único ponto que a gente discutiu foi a questão das fraldas e remédios, né, que já foi aprovado agora. Então, eu penso que não tem nada a trazer em relação aos empenhos, foi tudo aprovado, estava tudo certinho. A gente até discutiu a possibilidade de e a Luíse ficou responsável por verificar isso, que é trazer uma capacitação para os conselheiros a respeito desse tema que eu acredito que seja de mais difícil análise para a gente, assim, compreensão por não fazer parte da nossa dinâmica cotidiana de trabalho, né? Então, a Luíse ficou responsável por isso, a gente discutiu isso na reunião, e penso que nas próximas plenárias talvez a gente tenha algum retorno já a respeito disso. Sim, eu até já conversei com o Douglas, que é o nosso servidor da educação permanente, para a gente estar trabalhando em cima desse tema para talvez ali fevereiro ou março, que é quando está iniciando o ano, né? Que daí a gente tem as prestações de contas e tudo mais. E a gente nem que faça algo online breve, assim, com o básico, né, sobre os recursos da assistência para todos os conselheiros poderem entender o que estão votando e como funciona a política, né, a questão dos recursos. Mas eu já me comprometi e até ali fevereiro, março a gente vai estar fazendo essa capacitação. Então, Tranquilo, então acho que da minha parte era isso. como a Francine falou, né, na comissão de finanças, de financiamento e orçamento, a gente conversou sobre a questão da fraldas dos remédios também. A gente conferiu ali os empenhos e balancetes e estava tudo ok. Então, eu vou colocar para votação aqueles que concordam com a aprovação dos balancetes financeiros e relatórios de empenhos referentes aos meses de junho e julho de 2023, por favor, votem sim. E aqueles que não concordam, aí coloquem não. Lia, tá contando? Sim, só que eu tenho que fazer uma observação. Hum, É que o suplente e o titular estão votando. E é somente o titular vota. E o suplente só vota na ausência do titular. Peraí, deixa sim, eu refazer a contagem. ok. Então, se os suplentes puderem não votar, daí fica mais fácil de eu conferir. Dez votos, sim. Então, deixa eu votar o meu aqui. Então, aprovado
os balancetes, né, financeiros e relatórios dos meses de junho e julho de 2023. Lia, tu só me ajuda nessa pauta dos ofícios do Citrampa, tem a troca de titularidade, Sim. É, aí posso é só falar? para aprovar a Reginalda a troca, né? Isso. Eu Como é que tá o áudio, só, tá bom? eu só queria trazer um ponto em relação a essa troca de titularidade ali, em relação à participação da Diva na comissão. Eu acho contraproducente ela participar da mesma comissão que eu. Eu penso que ela poderia estar participando de uma outra comissão, não faz muito sentido, entendeu? Vocês são da Da mesma mesmo órgão? entidade. Aham. Ah, tá. Como é que tá meu áudio? Tá dando de ouvir? Tá dando de ouvir, Lia. Então, a única comissão que tem vaga é a Comissão de Financiamento e Orçamento. As outras comissões já estão com todas as vagas preenchidas. Segundo o regimento interno, as comissões poderão ter 4 membros, no mínimo, e no máximo 6. Então, será que não seria mais interessante ela... Porque a Reginalda era a minha suplente e ela participava da comissão de normas. Como a Reginalda hoje faz parte de uma outra entidade, não seria mais producente trocar as duas? A Reginalda vem para a comissão de financiamento, visto que ela já não defende mais o sindicato, e a Diva compõe a comissão de normas, visto que ela está no sindicato. Então, fica em comissões diferentes e as entidades também compõem comissões diferentes. Tô pensando, né, aqui. E daí fica a critério da rede fazer uma fala se ela quer fazer essa troca. Uhum. E A rede está presente? estava, vamos ver. Ela tá, acho que tá, ela tá ali ainda como presente. Regi, se tu pudesse manifestar sobre o que a Francine colocou, se tu concordas. Será que ela não está? Então, se uma questão que vocês, tu e a rede, vocês cuidam da secretaria no mesmo momento, então vocês não poderiam participar da mesma comissão? Mas a rede poderia trocar de horário nesses dias das... Tu diz da plenária ou tu diz da reunião da comissão? Da reunião da comissão. Mas todas as reuniões da comissão também elas são nas quintas-feiras, não são? De todas as comissões? Ou elas estão acontecendo em dias diferentes? É, quinta, quarta, a gente está se organizando aqui de uma forma diferente. Uhum. Mas aí, nesse caso, poderia, então, as reuniões sempre de financiamento serem online, que você não precisaria se ausentar do sindicato. Sim, sim, também tem essa possibilidade. Ela não está Eu aí? tô... a Regi não, a Regi ela tá assistindo a plenária de casa hoje, ela não veio. Daí eu não sei como é que se faz, porque daí ela teria que falar que ela quer trocar de comissão, né? Tá, se ela não está respondendo agora, eu posso falar com ela depois e ela se posicionar em relação a isso depois, ou precisa ser agora? Precisaria deliberar pelo plenário. Entendi. Poderia, então, daí colocar para a próxima A plenária. próxima Aí plenária. faria uma troca hoje de titularidade das duas entidades, de Trampa e Laura dos Santos, mas a composição de comissão não ficaria para agora, ficaria para a próxima plenária. Uhum. Ou a Mas, gente, ou a mas gente, também a Diva, ela não precisa compor uma comissão agora, né? Pois, visto que ela é minha suplente, ela não precisa, né? É Não, ela não precisa, obrigatório? não, ela é suplente, ela não precisa, porque ela solicitou, né, que queria compor uma comissão. Entendi. e como sugestão, se a gente colocar em pauta essa aprovação, e caso depois, até a próxima plenária, tenha alguma modificação, a gente bota em votação de novo. O que que vocês acham? Pode ser. Que daí a gente pode incluir a Diva na comissão, e aí depois a gente conversa, a mesa diretora, e a gente pode estar incluindo na próxima plenária, caso tenha alguma troca. Sim, Acho pode que ser. fica melhor, né? Já que a rede não está respondendo. Uhum. Tá, então eu vou colocar em votação o ofício do Citrampa, a troca de titularidade,
que é uma solicitação de substituição da representante suplente Reginalda Souza Pinto pelo nome de Divanir Cândido Veloso Fagundes e colocar, então, a Divanir para compor a Comissão de Financiamento e Orçamento. Quem aprova, por favor, coloque sim, e quem não aprova, coloque não. Luiz, e só para mim anotar aqui na ata que eu me confundi, a Divani vai para financiamento e a Reginalda vai para normas, é isso? Não, a gente deixou como estava ali na solicitação. Ah, tá, Aí depois, se entendi. tiver alguma troca, se elas desejarem trocar, assim como a Francine sugeriu, que eu também Tá, achei que ficaria melhor, tá. mas aí a gente Uhum, vê depois e coloca na pauta da próxima plenária, caso tenha alguma outra tá, troca. tá, entendi. Beleza, obrigada. Fechou. 8 e 5. Tá, então fica aprovada essa pauta. A próxima pauta é o ofício da Associação Laura dos Santos, também uma troca de titularidade. É uma solicitação de substituição da representante titular Cláudia Regina de Amorim Santos pelo nome de Reginalda Souza Pinto. Alguém tem alguma colocação sobre essa troca de titularidade? Não? Então eu coloco em votação se todos concordam com a troca da Cláudia pela Reginalda, por favor, votem sim, ou se forem contra, votar não. Acho que deu, né, Lia? Isso, 9 e 5. Então, aprovada também a substituição. Aqui na pauta está o Censo SUAS 2023. Alguém vai apresentar alguma coisa sobre o censo? Esse censo seria interessante ver para o plenário ter conhecimento e puder fazer contribuições. Mas eu não tenho aqui a pauta, não sei quem é que ficou responsável pelo falar sobre o censo SUAS. Eu não tenho o Não, ninguém ficou questionário. responsável. Ninguém ficou porque é da mesa diretora, né? Essa pauta. Ah, tá. Eu posso. Peraí, olha, eu posso compartilhar a tela. Uhum. Eu vou ver se eu consigo fazer leitura. Esse questionário é o que a gente tem que apresentar agora. A gente tem um prazo, inclusive, não é? E esse questionário tem um prazo até de 8 de dezembro de fazer a preenchimento no sistema. Isso. Ele, ele Então a vem gente no. precisa aprovar ele. Aprovar Precisa, ou não, né? Mas tem isso, ou que reprovar. deliberar. Ele vem nesse formato para o plenário aprovar, mas para o sistema é via sistema, não vai ser nesse Sim, formato sim. hoje. Uhum. Vou ver se eu consigo compartilhar. Eu acho que foi aquele que a gente respondeu, a gente deliberou Na em mesa, alguma. Isso na mesa, é verdade, é. Tô já ficando doida. Muita a coisa. Marina, A Marina a preencheu isso. Marina É verdade. preencheu, já passou pela mesa, a mesa fez Verdade, alguns verdade. Agora eu me ajustamentos, lembrei. e agora vem para o É, plenário. isso, a gente vai colocar agora. Nós respondemos todas as. A Marina respondeu, né? E a mesa diretora conferiu, resposta a resposta. E aí a gente então vai colocar aqui, a Lia vai colocar para a gente tá deliberando se aprova, né, as respostas ou não para serem incluídas no sistema do governo federal.
Pior que meu Zoom tá tudo em inglês, eu não sei como que é aqui na... Esse documento ele já foi compartilhado com os conselheiros anteriormente ou não? Sim, agora na convocação ele está anexo. Ah, tá anexo à convocação. É, Todos os conselheiros chegaram a abrir esse documento e conferiram antes da plenária de hoje, porque é um documento extenso, se alguém tiver alguma colocação. É que eu penso que é melhor, não sei, como ele é um documento muito longo, a gente já passou mais de uma hora quase só Isso, avaliando ponto por ponto, a por gente ir isso. naquele que os conselheiros têm dúvida, né? Até porque a Miriam Isso, precisa sair 3h15 e não isso, daria tempo, né, para essa análise completa. isso. Eu acho que não vai, a gente não vai conseguir ler pergunta por pergunta, que eu acho que são mais 50 perguntas. Eu acho que enquanto mesa diretora e a gente, né, deliberou em reunião, e como a Lia falou, a Marina respondeu, e nós conferimos pergunta, né, por pergunta, a mesa diretora, que, se eu salvo engano, né, sou eu, a Francine e a Amabile, estava a Lia também, né? A rede Então, também. e a Regi, isso é. Então, nós conferimos todas as respostas, ali foi enviado, então, esse documento para todos os conselheiros, e não sei, gostaria de saber se algum conselheiro tem algum apontamento quanto às respostas. É um questionário de perguntas sobre a política de assistência, né? Assistência social, o fundo, o conselho de assistência, né? Em relação à estrutura, integrantes. Alguém ficou com alguma dúvida sobre a questão do censo SUAS, antes que eu coloque para aprovação? Alguém se opõe que eu coloque o censo para votação, mesmo que a gente não compartilhe aqui na tela, que eu acho que a Eliane não está conseguindo, que o documento foi enviado anteriormente para os conselheiros e já aprovado, né, pela mesa diretora. eu não estou conseguindo fazer inglês aqui no meu Zoom, eu não sei compartilhar. Para quem não sabe, só para explicar, né, para ficar mais claro, o censo SUAS ele é somente um questionário que a gente responde anualmente numa plataforma do governo federal. Nós temos o prazo de responder ele, geralmente é nesse finalzinho de ano, né? E esse questionário ele vem tanto para a gestão, perguntas específicas para a gestão, como vem perguntas específicas para o Conselho de Assistência. No que diz respeito ao Conselho de Assistência, né, como eu falei, a gente já respondeu, e já foi aprovado pela mesa diretora. Então, como a gente tem prazo para estar colocando no sistema até o dia 8 de dezembro, eu vou colocar para aprovação. Como o documento foi enviado, se alguém depois quiser ler e tiver alguma ressalva, como a gente tem que colocar no sistema até dia 8, eu peço que envie depois, posteriormente, para a secretária executiva ou para a mesa diretora, se tem algum tipo de ressalva ali, que eu acredito que não terá, porque a gente repassou o questionário pergunta por pergunta. Então, como a gente tem, né, o nosso horário aqui curto e nós temos a conselheira que precisa ser às 15h15, eu vou colocar então a votação, a aprovação das respostas do censo SUAS. Se todo mundo aprova, eu peço que coloque que sim no chat, ou se não aprova, que coloque que não. Aprovado. Então, fica aprovado o censo SUAS 2023. E aí tem só uma pauta que foi incluída. Só um minuto. Acho que ligou o microfone. Tem microfonia aqui, só um pouquinho.
Viu? Ficou incluída ali, Lia, a questão ali da Associação João Paulo II, que a gente teria que colocar em pauta, que eles informaram que a partir dessa data deixariam de participar como representante no Conselho Municipal de Assistência. Eu só não entendi o que a gente precisaria deliberar sobre esse assunto. Na verdade, não é necessário deliberar. Ah, não? Só informar? Isso, só informa que Ah, tá. com a saída da entidade de São Paulo, a próxima suplente, que é a primeira suplente, será convocada. A gente vai fazer isso por meio de ofício, convocar a Ah, tá. primeira suplente, que será a Associação Procrep. Ah, tá. Então, informados todos aí que a Lia falou. Então, a Associação João Paulo II não faz parte mais e será convocada a próxima entidade, né? A suplente. E aí teve ali as faltas e as justificativas que tu Só já uma colocou. pergunta, qual que é a que vai ficar de suplência, que vai ser convocada para eu anotar aqui? A É a entidade. Associação Procrep. Primeira suplente à Pro- vacância. Procrep. Ok. Ok, obrigada. Tá bom. As justificativas foram todo que as faltas foram justificadas. E eu acho que era Não, isso. Esqueci de. Não, não foram? não tem nenhuma justificativa. Ah, deu tudo certo então, né? Sim. E eu acho que era isso. Eu esqueci de alguma coisa da pauta de hoje? Eu acredito que não, né? Não, eu fui acompanhando, tu venceu a pauta. Venci? Venci minha primeira pauta, então. Então, gente, obrigada pela paciência, pela compreensão hoje, né? Minha primeira vez que eu estou presidindo essa plenária, peço desculpa aí, se, né? Me passei em alguma situação, mas a gente tenta fazer o melhor que a gente consegue aqui pela política de assistência, né? Me coloco à disposição e eu não tenho agora de cabeça aqui quando que é a nossa próxima plenária ordinária, não sei se já foi passado no calendário, mas eu acho que é isso, né? Só encerrar. E a próxima plenária é o dia 15 de dezembro. 15, né? 15 de dezembro? 15, sim. Isso. Podendo Então tá bom, ser pessoal. prorrogada caso a gente tenha necessidade. Então tá bom. Eu agradeço a todos, então, uma boa tarde, bom trabalho. Está encerrada. Boa tarde a todos. Boa